O juiz não é obrigado a concordar com o pedido de arquivamento. E se o juiz não concordar com o pedido de arquivamento, o juiz, então, o que ele faz? Relembrem comigo, busquem na memória. Artigo 28 do Código de Processo Penal. Ele remete esses autos de inquérito policial ao Procurador-Geral de Justiça. Hoje, em Mato Grosso, aqui, doutor Zé Antônio Borges. Para que ele, então, possa rever. Se o Procurador-Geral de Justiça em âmbito estadual ou em âmbito federal, o Procurador-Geral da República, entender que realmente é arquivamento, o juiz senta e chora. É obrigado a aceitar. Porém, se ele entender diverso, ele determina que uma denúncia seja oferecida. Se ele entender diverso do promotor de justiça, o Procurador-Geral da Justiça ou da República, se for no âmbito da Justiça Federal, determina que outro promotor ofereça a denúncia. Professor, recebeu o inquérito, oferece denúncia, pode requerer o arquivamento. O que mais? Pode, por a terceira situação, ele pode requerer novas diligências pela autoridade policial. Então, ele pode determinar o retorno lá para a delegacia de polícia para que o delegado proceda novas investigações ou realize outras. Ora, se o inquérito me serve de elemento para oferecer uma denúncia, claro que aí entra um monte de situação. O delegado é obrigado a fazer. Entra uma discussão aí terrível, isso já foi discussão, isso foi parar no Supremo. É ordem. Novas diligências é ordem para o delegado. Então o delegado de polícia está aqui abaixo. É hierarquicamente inferior. Não é. Se for absurdo, ele descumpre. Ele não é obrigado a cumprir. Ninguém é obrigado a cumprir ordens manifestamente ilegais ou absurdas. Professor, tudo isso é inquérito policial. Acredito que vocês não tenham visto ainda prisão. A turma do quinto semestre. Colegas, quando eu falo prisão preventiva, prisão temporária. Prisão temporária, prisão preventiva. Cabe prisão no âmbito do inquérito policial? Eu quero falar de inquérito. Eu só vou começar a prova quando eu tiver a certeza absoluta que inquérito está na sua cabeça. Cabe prisão no âmbito do inquérito policial, colegas? Só preciso entender o seguinte. Quem decreta a prisão é juiz. Professor, o camarada foi preso em flagrante delito. Seja ele próprio, impróprio, real, urgido. Nesse momento, essa prisão é em flagrante, claro. Ele é marcado, então, uma audiência de custódia. Já vi pergunta em prova de concurso. A audiência de custódia tem previsão no Código de Processo Penal? A resposta tem que ser não! A audiência de custódia é uma resolução. É uma resolução 213. É a resolução 213 do CNJ. Então, esse camarada que foi preso em flagrante, ele vai para essa audiência de custódia. E lá está o Ministério Público, o juiz. O defensor público, que pode, se o camarada tiver advogado, o advogado. Nessa audiência, o juiz vai analisar essa prisão em flagrante. Eu sei que eu estou falando algo repetitivo na vida de vocês. Não tem problema. Que fique aqui fixado. Então, quando chegar nessa audiência de custódia, essa prisão em flagrante, o juiz vai ter que analisar o quê? Essa prisão foi legal?
Essa prisão foi ilegal? Se essa prisão foi legal, ele estava em estado flagrancial, o que o juiz pode fazer? Primeiro passo, o juiz pode converter uma prisão em flagrante em prisão preventiva. Artigos 212, 312 e 303 do Código de Processo Penal. Primeiro passo. Prisão legal, ele pode converter em prisão preventiva. Agora, professor, ele também pode, se a prisão for legal, aplicar uma medida cautelar diversa da prisão, não pode? Pode! A prisão foi legal, mas o juiz pode aplicar uma medida cautelar diversa da prisão? Pode! Desde 2012. Artigos 319 do Código de Processo Penal. Tornozeleira eletrônica, proibição de frequentar determinados lugares, fiança, e aí vai. São muitas. Isso se a prisão for legal. Agora, ô professor, e se a prisão for ilegal? Ele não estava em flagrante. Ele não estava em flagrante delito. O que eu faço? Se a prisão for ilegal, o juiz deve determinar de imediato o relaxamento da prisão. Se você utilizar a expressão revogação, eu tive um aluno que perdeu a prova da OAB segunda fase, porque ele utilizou o termo revogação. Eu dei a aula para esse aluno preparatório específico segunda fase, conversando com ele no cursinho. E ele utilizou o termo revogação, perdeu a prova. Então, não é revogação, mas relaxamento desse ato flagrancial, dessa prisão em flagrante. Isso logo de cara é obrigado que nós saibamos isso aqui. Professor, o Código de Processo Penal fala em atos de prisão em flagrante? Ele fala. Começa no 302, prossegue no 304. Cabe, então, professor, na fase do inquérito, claro. Agora, mais um pouquinho, professor Lucilo. Cabe prisão preventiva na fase do inquérito policial? Cabe. Cabe prisão preventiva na fase do inquérito. A pergunta é, o Ministério Público pode requerer? Pode. O delegado pode representar. O Ministério Público requer. E o delegado representa pela prisão temporária. Quem decide é o juiz. Promotor requer, delegado representa. Uma coisa. Legal, professor. Cabe prisão temporária na fase de inquérito policial? Cuidado. Cabe prisão temporária na fase de inquérito policial. Claro, por sinal, a prisão temporária é a única que só cabe na fase do inquérito policial. Acabou o inquérito, não cabe mais. Aí vem uma pergunta boba, mas derruba. Faz com que candidatos errem provas. A prisão temporária tem previsão no Código de Processo Penal? Quem poderia me dizer? Quem já estudou a prisão temporária no Código de Processo Penal? Ela não está no Código de Processo Penal. A prisão temporária não tem previsão legal. Professor, mas eu tenho que saber isso, isso cai em prova. Ele quer saber se você conhece a matéria. A prisão temporária, ela está numa lei. É a Lei 7.960/89. Quem decreta a prisão temporária é o juiz. Só uma informação importante. É a mais importante dessa aula inteira de hoje. Não cabe prisão temporária decretada de ofício pelo juiz. É o mais importante que eu falei hoje para vocês. Não cabe prisão temporária de ofício decretada pelo juiz. Isso é o que
Parece que eles adoram essa pergunta em prova da UAB. Eles sonham com essa pergunta. Professor, olha o tanto de prazo que nós temos. Então, na Lei 7.960 tem prazo, /89. Qual é o prazo da prisão temporária, colegas? Quem me ajuda, por favor, vamos relembrar. Isso é importante. 5 dias. 5 dias. Tem prorrogação, colega? 5 dias. Ele pode ser prorrogado por igual período? Não. 5 dias. Atenção, cuidado, tá? Faltou você complementar uma coisa. Eu tenho que ter um pouquinho de cuidado. A prisão temporária pode ser decretada por 5 dias. Somente 5. Somente 5. É isso que fala a lei? A prisão temporária não pode ser decretada por 30 dias também? Então vamos lá. Atenção. Para analisar o prazo da prisão temporária, eu preciso de 2 elementos. Primeiro, eu tenho que saber o que é crime hediondo. Então, num primeiro momento, eu tenho o prazo dos crimes hediondos, né? Num primeiro momento, eu tenho o prazo dos crimes hediondos. E num segundo momento, eu tenho o prazo dos crimes não hediondos. Olha o que a lei nos traz. Peguem comigo. 7.960/89. Vou fazer questão de ler para vocês aqui rapidinho. 7.960. Olha lá. Diz assim o artigo... Deixa eu pegar aqui rapidinho. Artigo 2º da lei. A prisão temporária será decretada pelo juiz em face de representação da autoridade policial ou a requerimento do Ministério Público pelo prazo de 5 dias, prorrogáveis por igual período em caso de extrema e comprovada necessidade. Então vamos lá, vamos entender. Professor, 5 dias. Cabe prorrogação? O artigo 2º está determinando que pode ser prorrogada por mais 5. Só que cuidado. Este prazo 5, prorrogável por mais 5 da prisão temporária, vai acontecer para os crimes não hediondos. Deixa eu explicar. Quais são os crimes hediondos? Por favor, acompanhe comigo. Vai comigo no seu vadimeco aí. Pega lá. Lei 8.072/90. Acharam? Lei 8.072/90. É a lei dos crimes hediondos. É a lei dos crimes hediondos. Isso adora cair em prova. Você não vai errar. Pega comigo, Lei 8.072/90. Pega comigo o artigo 2º, parágrafo 4º da lei. Olha lá comigo, diz assim. A prisão temporária, artigo 2º, parágrafo 4º da lei 8.072/90. Aqui está dizendo os crimes hediondos. E eu tenho que entender também os crimes hediondos por equiparação, tráfico, tortura, terrorismo, genocídio. A prisão temporária, sobre a qual dispõe a Lei 7.960, de 89, nos crimes previstos nesta lei, hediondos, terá o prazo de 30 dias, prorrogável por igual período, em caso de extrema e comprovada necessidade. Então, colegas, eu separo. Não hediondos, 5 mais 5. Podendo. Hediondo, 30 mais 30. Olhe o rol dos crimes hediondos. Homicídio qualificado, latrocínio com resultado morte, estupro de vulnerável, extorsão qualificada. E aí vai. São vários. E as modalidades equiparadas aos crimes hediondos. Então, isso tudo está no bojo do inquérito policial. Olha como eu preciso do inquérito para começar a falar com vocês de prova. Professor, eu posso utilizar para condenar alguém? Eu não, o juiz.
O juiz pode utilizar para condenar alguém o que foi produzido exclusivamente no inquérito policial? Ou este inquérito policial serve apenas para que o promotor de justiça possa oferecer uma denúncia? E a resposta está no próprio teor do Código de Processo Penal. O próprio artigo 155 do Código de Processo Penal, ele é claro. O próprio artigo 155 do Código de Processo Penal, ele é claro. E ele diz assim, acompanhe comigo. Vou fazer a leitura para que vocês possam também compreender. Olha comigo. 155 diz assim. Lá na sentença, olha bem. 155 caput. O juiz formará a sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial. O que é o contraditório judicial? É em juízo. É após o nascimento da ação penal. Quando falou a acusação, fala a defesa. O inquérito policial é inquisitivo. Lá não tem contraditório. Tem alguns autores que divergem. Pelo livre contraditório judicial. Agora, isso vai ter que estar marcado no seu código. É matéria que iniciaremos na próxima aula, tá? Não podendo fundamentar o juiz sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação. Ou seja, o juiz não pode condenar com aquilo que foi exclusivamente produzido na investigação, que é o inquérito. Se tivesse um ponto final aí, o inquérito servia exclusivamente para o oferecimento da denúncia. Porém, ele prossegue. E ele traz, então, uma vírgula, uma ressalva. Ressalvadas as provas cautelares. Eu estou no artigo 155 do Código de Processo Penal, caput. Ressalvadas as provas cautelares não repetíveis e antecipadas. São exceções. O que é uma prova, professor, repetível? Ora, se eu já tenho lá materialidade comprovada no exame de necrópsia ou necropsia, os dois termos estão corretos, eu não vou fazer um novo exame nem juízo. Prova antecipada. Uma testemunha ou a vítima estava para morrer. O delegado foi lá no hospital e colheu aquela prova ali e ela morreu. Ou eu antecipei porque ele ia morrer. Vou produzir como em juízo? Não tem como, tá morto. Não tem como eu chamar o mundo espiritual. Não existe. Né? Não tem como eu chamar o mundo espiritual para produzir aquela prova, já foi. Eu posso utilizar dessa forma? Pode. Aquela análise que foi realizada, naquela análise documental, grafotécnica que foi produzida lá, vai ter que ser feita novamente para o juiz condenar? Não! Então, vejam, para entender isso, eu preciso entender o inquérito. Eu preciso compreender o inquérito. Senão isso fica jogado. Isso fica sem uma compreensão. E se você perder o liame, as etapas do processo penal bagunçou na sua cabeça. E nós vamos combinar o seguinte. A partir da próxima aula, iniciaremos com vocês da prova, mas é o seguinte, a qualquer momento que tivermos dúvidas, eu volto no processo penal 1 para poder mostrar para vocês onde está. Tá? Eu não gosto muito, eu tenho um pouco de pavor de o professor alegar, não, isso é matéria que você já viu. Para com isso. Volta lá e ensina para você. Tá? Tem esse negócio de falar assim, você já viu essa matéria. Você tem que perguntar para ele, tá, você não sabe? É mais bonito o professor falar que não sabe do que responder que você já viu na matéria. O que custa voltar lá rapidamente e esclarecer. Ou na próxima aula, se ele quiser buscar o assunto. Não há problema nenhum nisso. E vamos fazer da mesma forma. Tá? Eu adoro o processo penal. Né? Processo penal é uma matéria que é totalmente prática. Ele é um exercício prático. Ela é sequencial. Perdeu essa sequência. Perdeu por total.
por completo a análise do processo penal. Então, nós vamos combinar, eu fiz essa prévia aí desse inquérito policial, do inquérito policial, e, por favor, a partir de agora, denúncia crime do Ministério Público. Quando acontece um crime, você vai numa delegacia de polícia, você não vai... eu vou registrar, vou fazer um boletim de ocorrência contra ele. Não, você vai noticiar um crime, tá? É assim que cai em prova. Quem manda instaurar o inquérito, lavrar o boletim de ocorrência é o delegado de polícia, tá? Não é você. Então, você vai noticiar um crime. Isso tem um nome. Chama notitia criminis, que tem 3. Notitia crimes de cognição direta, notitia crimes de cognição indireta e notitia crimes de cognição coercitiva. Coercitiva, que é aquela que decorre de um auto flagrancial, de uma prisão em flagrante, tá? Isso é muito importante termos em mente acerca do inquérito policial. Outra coisa, professor, se o Ministério Público já tiver todos os elementos de prova para oferecer a denúncia, ele precisa do inquérito policial? Não! O inquérito não é obrigatório, não. Ele serve para o promotor. Porém, se o promotor já tiver todos os elementos de prova... Professor, se a testemunha mentir lá no inquérito, ela responde por algum crime? Sim. Qual? Falso testemunho. Professor, se o acusado pode mentir, pode inclusive ficar em silêncio. Agora, se ele imputar uma conduta a outra pessoa, e essa conduta que ele imputar a outra pessoa for falsa, imputar um crime a outra pessoa, cuidado. Eu tenho o crime do artigo 339 do Código Penal que eu devo reconhecer como denunciação caluniosa. Você imputou um fato criminoso a terceiro que sabia que era falso. Então, falso testemunho. Para o indiciado, não. Ele não é testemunha. Ele é indiciado. Tudo bem? Colegas, eu gostaria de saber se vocês gostariam de fazer alguma pergunta, tem alguma indagação, teriam? Né? Na próxima aula já vamos começar o 155, que é a matéria do processo penal 2. Né? Mas até aqui gostariam de fazer alguma pergunta, alguma colocação, eu estou à disposição. Né? Não? Tranquilos? Todo mundo legal? Colegas, é o seguinte, deixar bem claro também aqui para vocês. Olha, nesse momento de hoje, nessa aula de hoje, vocês já foram meus alunos, não sei quem já foi meu aluno aqui na aula anterior. Aqui eu sou o professor Lucilo. Questão relacionada à coordenação, à discussão, ao professor, por favor, em outro momento a gente conversa. Aqui é somente a aula de processo penal 2, somente envolvendo o conteúdo da matéria, tá? Aí, se tiver algum questionamento de coordenação, a gente conversa em outro momento, tá bom? Espero muito que seja um semestre abençoado. Eu posso ser substituído a qualquer momento, como qualquer outro professor, né? Tenho também as minhas deficiências e pode ser que vocês não compreendam a didática. Isso não existe o meu exercício aqui de professor, né? Para sempre é o fato de ser coordenador. Isso não existe, tá? Qualquer dúvida, estou à disposição. Na próxima aula eu vou fazer uma aula mais organizada, que era somente uma revisão. Vou enviar o material para vocês e eu vou colocando o material para a gente conversar aqui, tá? Para a gente poder conversar e fazer uma aula mais dinâmica. Eu quero utilizar com vocês na próxima aula o quadro que eu adquiri, né? Eu quero utilizar o quadro, eu estou com saudade do quadro para poder trabalhar com vocês em sala de aula. Tá bom? Tá joia? Então, a próxima aula eu já uso o quadro com vocês. Não faltem aula. Vocês estão na metade do curso, 5º semestre. Essa matéria é extremamente importante. Ela cai muito em prova de concurso no exame da OAB. Você não pode querer ficar com essa aula somente assistindo uma aula gravada. É o momento de participar, tá? Na próxima aula eu trago dois livros de processo penal para indicar para vocês, né? Eu talvez tenha um em PDF. Eu também vou repassar para vocês. Esse livro é o que eu mais gosto. Eu gosto de processo penal. Tem 2 autores que eu tenho, que eu gosto de processo penal. Um deles é o professor Nestor Távora. E na próxima aula eu apresento ele para vocês. Tudo bem? Tranquilos? Deus abençoe vocês. Toda quarta-feira estamos aqui reunidos. Vamos marcar sempre o nosso horário de início, sempre às 8h15, tá bom? Grande abraço para vocês.
Até o nosso próximo encontro, já com a matéria de processo penal 2, provas, artigo 155, esteja com o Código de Processo Penal em mãos e seu Código de Processo Penal. Tá joia? Grande abraço, até a próxima. Valeu. Professor, até mais. Tchau. Até mais.